Zaratini, sua formação política, sua vida política começa no movimento estudantil? Sim, a minha formação política começou no movimento estudantil secundarista, no interior do estado de São Paulo, em Campinas. E a formação política mais importante foi a que eu adquiri logo quando tinha 15, 16 anos de idade, através de uma campanha que foi muito importante para o país, que foi a campanha do Petróleo é Nosso. Certo? Essa foi vamos dizer, o meu início sob uma influência muito grande que eu recebi de um professor de inglês, que em vez de dar aula de inglês, dava aula de nacionalismo e particularmente muito interessado naquela campanha que resultou na criação da Petrobras, né? Também sob a influência de um sindicalista, ele era presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Campinas e, por coincidência, vizinho meu de bairro. E aí eu tive o meu batismo de fogo, que foi que nós fizemos um grande ato no Teatro Municipal, em defesa do monopólio estatal do petróleo e do projeto que levava a isso. E, nessa ocasião, fomos todos presos, as principais lideranças, né, o professor e outras pessoas, né, e fomos presos. Foi como eu disse, o meu batismo, foi minha primeira prisão. Uma prisão política na adolescência? Mais ou menos eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. E depois... Foi um choque para a minha família, para meus pais, porque eu não chegava em casa, né? E meu pai foi lá até que me localizou, era já de madrugada, às 5 horas da manhã. E depois na universidade? Depois da universidade eu tive uma militância muito ativa, né? Que eu vim para São Paulo, fui estudar na Escola Politécnica e aí eu fui diretor do meu centro acadêmico, era também chamado Grêmio Politécnico, e participei ativamente da UE, dos vários congressos da União Nacional de Estudantes, sempre representava a Poli, não existia eleição direta, que parece que existe hoje, era 2 delegados por Grêmio, né? Eu praticamente fui em todos os congressos da UNE, né? Participava. Nunca me candidatei, só fui aqui, exerci a presidência da UE aqui em São Paulo, mas a Uninacional eu não fui porque eu me casei muito prematuramente, com 23 anos de idade, ainda quando estudava na Escola Politécnica, né? Antes de me formar. E uma militância partidária começou quando? A partidária, olha, na verdade, por influência do seu Vitório Quinalha, você sabe, ele era um membro da direção do Partidão Antigo, né, do PCB. Naquela época havia um partido único, é uma coisa meio difícil do pessoal entender hoje em dia, né? Praticamente havia só entre a intelectualidade algumas facções trotskistas, né? Evidentemente, o partido naquela época era ilegal, né? Clandestino, tinha uma repressão muito grande depois da cassação do seu registro em 1947, e eu, a bem da verdade, eu tinha assim, sabia que era o partido, mas eu não participava das reuniões, vamos dizer, do comitê municipal clandestino. No movimento universitário daquela época tinha o chamado grupão, né, que unia o pessoal do PCB, o pessoal da JUC, naquela época tinha a JUC. A JUC foi a predecessora da Ação Popular, né? E então a gente trabalhava muito com esse grupão. E a militância foi muito intensa, né? Eu participei de muitas atividades, não só dentro do Grêmio da Poli, na UE,
e a nível nacional, como eu disse a você, também na UNE. Foi do nosso tempo a reconquista da UNE dos chamados ministerialistas, né? A UNE tinha era praticamente, estava na mão do pessoal que era mais ligado ao Ministério da Educação, né? E nós vencemos uma eleição, eu me lembro bem, foi inclusive da primeira que eu participei, do João Batista, que ele hoje é um grande advogado no Rio de Janeiro, e ele foi o que primeiro que conseguiu trazer a UNE para a esquerda. Vamos dizer, até hoje a UNE está na mão da esquerda. E na sua vida pessoal, qual foi o significado do golpe de 64? Bom, o golpe de 64, ele foi uma coisa muito cruel, né? Cruel, vamos falar assim, ele resultou dessa coisa histórica que existe no Brasil, de uma luta de classes muito acirrada. Vocês sabem que tudo isso que o pessoal divulga aqui no Brasil, principalmente a tese daquele pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda, né, o homem cordial, não tem nada de cordial, é de uma violência brutal a luta de classes no país, né? E o que ocorria? Ocorria que, em 1964, a mobilização dos trabalhadores, da opinião pública progressista, nós tínhamos desenvolvido uma intensa luta de um projeto nacional que vinha pouco a pouco ficando, vocês que lidam com a imagem sabem, quando você tem a coisa ainda pouco nítida, e aí aos poucos vai ficando mais nítida assim, então cada vez mais estava aquilo, e com, não diria uma hegemonia dos trabalhadores nesse processo, dos assalariados, dos camponeses, mas com uma presença muito forte. E sempre no Brasil essa lei geral, quer dizer, sempre atendendo às peculiaridades nacionais, ela foi sempre vigente. Quando os trabalhadores, quando os assalariados, os setores progressistas, os setores que defendem um projeto de uma nação independente, um projeto nacional para o país, vão tendo uma cena maior, uma presença maior aí então todas essas forças mais reacionárias promovem na tentativa de impedir isso, e naquele momento eles conseguiram, graças a um cenário internacional diferente de hoje, um mundo bipolarizado, em que a Guerra Fria era uma presença com base no anticomunismo e numa série de outros fatos, eles conseguiram dar o golpe de 64. Né? Para você ter ideia, do golpe de 64, geralmente para comprovar essa assertiva minha, foram mais de 400 sindicatos que sofreram intervenção. Uma intervenção assim brutal, não só nas áreas urbanas, nas áreas rurais. E nós tivemos, por exemplo, em Pernambuco, havia 28 sindicatos rurais. Eu presenciei lá, logo após o golpe, os sindicatos, como eu vinha dizendo, sofreram uma intervenção, e só para você ter ideia, um desses sindicalistas, que era um camponês, que nem era do Partido Comunista, nem mesmo tinha uma influência de esquerda, mas era um camponês que ativava, fazia as lutas, a luta pela diária, a luta pelos direitos mais elementares dos assalariados da zona canavieira, né? Ele foi destituído e acusado de comunista. Aquela acusação de comunista que você sabe que a religiosidade do povo brasileiro é muito grande, é muito avessa à ideia de ser ateu, essa coisa. E os militares passaram a interrogar o comunista safado, ateu.
ele se suicidou pela vergonha de ter sido chamado de comunista. São fatos que demonstram o quanto foi brutal o golpe de 64, né? Na sua vida pessoal, qual foi o impacto do golpe? Na minha vida pessoal, o impacto do golpe foi muito grande e nessa época eu já havia me formado, já estava formado como engenheiro e trabalhando. Eu trabalhava, tinha minha atividade política, era uma atividade, eu era recém-formado e tinha já 2 filhos, né? 2 filhos menores. E o impacto pessoal foi que eu tive que me separar deles nessa idade e da minha primeira mulher nessa idade. Foi uma coisa realmente muito difícil, porque a partir de 1966 eu fui para a clandestinidade, né? E como é que se desenvolve, então, a sua vida a partir de 66 como um militante profissional? Bom, aí nós achamos que nós deveríamos desenvolver principalmente uma tese que posteriormente nós vimos que era bastante equivocada, mas que estava dentro de uma visão de que era possível desenvolver a guerrilha rural no nosso país, né? Você sabe que teve várias tentativas de estabelecimento de focos, né? Focos guerrilheiros, mas nós achamos que nós tínhamos que no Brasil também promover o cerco da cidade pelo campo, através da luta guerrilheira, tal, e que nós achamos que o melhor local para iniciar essa luta guerrilheira era exatamente onde as massas camponesas tinham desenvolvido um trabalho muito importante, né, que era no Nordeste, né? Ali tinha não só o sindicalismo rural, que na época do Miguel Arraes teve um verdadeiro boom, nós podemos dizer assim, né? Eu participei disso porque eu fui no Nordeste como engenheiro trabalhar antes do golpe de 64, instalar silos. Eu trabalhava para uma empresa aqui de São Paulo e me envolvi desde aquela época com isso, porque tinha muitos contatos lá, oriundos do movimento estudantil, oriundos de contatos partidários, né? Mas tínhamos a ideia de que poderíamos fazer uma guerra popular, o cerco da cidade pelo campo, que o Nordeste era o campo e o sul do país era a cidade, que era uma coisa, um equívoco, né? E aí nós fomos e conseguimos reativar, porque achávamos que tínhamos que ter uma base popular para essa luta armada, conseguimos reativar o movimento canavieiro. Nós eclodimos as primeiras greves depois de 64. Lá é uma coisa que na historiografia aqui da Revolução Brasileira, geralmente o que se coloca mais como é as greves de Contagem, as greves de Osasco, você está entendendo? Mas ali nós tivemos várias greves em vários engenhos, e isso os reacionários, os senhores de engenho e os usineiros. Aonde vem isso se nós se nós temos intervenção em todos os sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, da onde nasce? E eles procuraram e fizeram investigações, prenderam vários camponeses, ao fim lograram nos prender em 68. Conseguiram prender. A minha prisão se deu 3 dias antes do AI-5, em 10 de dezembro de 1968, minha e de mais 14 camponeses que foram presos ali no meu processo. Foram mais camponeses que foram depois, foram chamados e tal, mas no meu processo figurava 14 camponeses que tinham sido também indiciados, tal, né? E fiquei preso até 9 de abril de 1969. Em Recife. Vocês desenvolviam esse trabalho lá na Zona Canavieira, em Pernambuco, mas acompanhavam a luta interna que se desenvolvia nas esquerdas e no Centro-Sul também, não é? Nós tínhamos muito contato aqui, que a gente vinha para cá,
discutia muito e também ia muita gente para lá. Por exemplo, o Arantes. O Arantes foi várias vezes conversar com a gente, não sei se você sabe que o Arantes foi um presidente da UNE clandestina e tal. Como também a gente tinha um contato muito grande com o grupo dos sargentos, nós tínhamos contato com o Onofre Pinto, que foi um companheiro também que, antes de ser preso, em todo esse trabalho que nós fizemos no Nordeste. E, inclusive, aqui em São Paulo mesmo, que a gente vinha aqui em São Paulo para reuniões, contatos e tal, não é bem luta interna, aí era luta já de resistência à ditadura, né? Nós tivemos, só para rememorar, eu acho importante esse depoimento, um encontro com o Câmara Ferreira e o Lamarca, né? E o Lamarca estava inteiramente decidido a deixar o Exército, apesar de que havia uma opinião quase unânime ali, principalmente minha e do Toledo, o Câmara Ferreira, né, o Toledo, de que ele não, ao contrário, ele deveria permanecer dentro das Forças Armadas e prosseguir um trabalho e ampliar o seu nível de relacionamento tal, para defender as teses corretas, tal. Antes disso, como foi o seu contato com o Carlos Marighella? Com o Carlos Marighella, eu vim aqui em São Paulo e não tinha um contato direto com ele. Meus contatos sempre eram com o Toledo, Câmara Ferreira. Antes disso, eu tive contato com o Marighella, veja bem, porque eu fui preso em 10 de dezembro de 1968 e fui, em 9 de abril de 69, eu fugi do quartel onde eu estava preso em Recife. Hoje eu posso dizer isso, quem me abrigou depois da fuga foi Dom Helder, através das irmãs Doroteias. Eu fiquei num convento só de irmãs durante quase um mês e aí, através dos contatos que a gente tinha tal, o Toledo me retirou de Recife e eu vim aqui para o sul do país, aqui em São Paulo. Aí eu tive reunião com Marighella. Marighella insistiu muito para que eu saísse do país e falou, você aqui dentro, você vai ser preso de novo. Isso é uma coisa mais ou menos inevitável. Ele insistiu muito, mas eu insisti muito que deveria ficar e fiquei na preparação de, exatamente como eu tinha um conhecimento de trabalho rural, você sabe que Marighella tinha um famoso projeto de estabelecer uma guerrilha no chamado Bico do Papagaio. Marighella era um fã incondicional, tinha muitas restrições ao foco guerrilheiro, ele era muito favorável à guerra de movimento, né? Era uma pessoa muito assim, que tinha uma visão muito distinta da visão cubana, né? Depois eu soube, a visão dele era bastante correta sobre essa questão, porque realmente eu acabei sendo preso, e ele também teve uma visão correta sobre as consequências do sequestro do embaixador americano, que foi um aumento muito grande da repressão, né? Então, acho que o único erro de Marighella não foi ele mesmo ter aplicado essas regras a ele, que ele era uma pessoa, uma liderança a maior que nós tivemos na luta de resistência à ditadura, que tinha que ser muito mais preservada. Ele não podia, hoje eu tenho essa visão, naquela época não tinha, cometi erros piores do que esse, não estou em absoluto fazendo uma crítica pessoal a ele, mas essa visão que ele tinha em relação ao todo, ele não aplicava a ele, e ele fazia pontos diretos com militantes de base, rompendo uma cadeia toda que deve ser separada, direção e base de uma organização política, né? E aquele encontro com os padres realmente levou ele
a perda do Marighella, né? Mas, naquele momento, em 1967, 68, qual era a sua concepção sobre a luta armada no Brasil? A minha compreensão naquele momento já era que nós deveríamos fazer essa guerra popular, certo? A ideia não era um foco guerrilheiro, mas na prática nós também estávamos fazendo uma coisa, porque o trabalho de massas ainda estava muito tênue, muito devagar, não existia. A partir dessas primeiras greves que houve no país é que havia uma retomada do movimento de massas, tal. Acho que existe uma polêmica mesmo na interpretação da guerrilha do Araguaia, que foi a única que realmente chegou às vias de fato de fazer uma resistência armada à ditadura, sobre o caráter, se ela estava isolada ou não do movimento de massa. Sabe que tem a historiografia oficial do PCdoB, que diz que não, tal, mas existe mesmo dentro do PCdoB o Vladimir Pomar e outros que contestam essa visão e acham que, relativamente, os bravos companheiros, esses heróicos companheiros da resistência do Araguaia, estavam isolados do movimento de massa, o que permitiu que um curió da vida, um torturador, um infame daquele, conseguisse promover numa segunda fase, ou terceira fase, se não me engano, de cerco e aniquilamento da guerrilha do Araguaia, um aniquilamento da guerrilha mesmo, né? Você preso sob do sequestro do embaixador americano? Ah, sim, não, aí foi diferente. Eu fui preso aqui em São Paulo, e é uma dessas coisas terríveis, porque aqui em São Paulo fui preso e aqui fui para o UBAN, foi uma prisão terrível. Foram 17 dias, para você ter ideia, eu emagreci nesses 17 dias por volta de 12, 15 quilos, porque a UBAN funcionava em 3 equipes de 8 em 8 horas, te interrogando direto. Primeiro, foi toda uma tortura muito dura para saber como eu fugi, quem me deu guarida. Eu não podia entregar de forma nenhuma Dalmelder. Inventei história, tinha que de colocar várias vezes a mesma história. É muito difícil você manter essa mesma história. E tinha um outro problema. No interregno, entre a minha fuga e a minha nova prisão, a DPR tinha feito o assalto ao cofre do Adhemar. E eles porque queriam saber aonde estavam aqueles recursos e tal. Além disso, nesse interregno, tinha um outro problema, que o Lamarca tinha fugido com as armas de Quitaúna. Então, depois de me torturarem muito aqui em São Paulo, resolveram me mandar para o Rio. Eu fui para PE da Tijuca. Então, o sequestro me encontrou na PE da Tijuca sobre um interrogatório muito intenso para dizer o que eu estava, aonde estavam as armas do Lamarca e aonde estava o dinheiro, que eram 2 milhões de dólares, certo? Mas eles tinham um especial interesse, eles tinham nos documentos, que acho que o Costa e Silva assinava cheque, que o Costa e Silva tinha no cofre do Adhemar, vários cheques do Costa e Silva, que eram cheques que ele era muito viciado em jogo, mulheres e tal, e o pessoal abonava os cheques dele e tal. Eles estavam muito interessados nisso também, né? E eu realmente não sabia onde estava isso, e foi difícil aqueles dias lá na PE da Tijuca, normalmente porque eles assassinaram um marinheiro que estava vizinho à minha cela, era um marinheiro do mar, Movimento Armado Revolucionário, uma coisa de grupo de marinheiros que tinham fundado esse mar. A última coisa que me fizeram, que eu achei estranhíssimo, foi um interrogatório em que eles me levaram lá
vieram 3 coronéis, eles mesmos se chamavam de coronel 1, apesar de estarem apaisando, e disseram que não teria problema, que eles, se eu informasse isso a eles me colocariam fora do país, a minha família, uma série de coisas desse tipo, né? Porque quando eu fui preso aqui na UBAN, em 26 de julho de 69, eles me torturaram muito e disseram que iam torturar meus filhos, tal, você está entendendo? Foi um dos momentos mais difíceis para mim naquela prisão de 69 aqui em São Paulo. Eles disseram, não, a gente coloca você no exterior, tal, você está entendendo, com a sua família, tal, damos passaporte. Eu achei estranhíssimo aquilo. E naquele momento que eles me levaram fora da sala de tortura, numa outra sala assim, achei aquilo, eu falei, puxa vida, isso daí tem alguma coisa errada aí, porque era um tratamento inteiramente fora da regra. Eles disseram, agora você vai comer um almoço aí, tal, que nós queremos ver, mas eu estava algemado com a mão para trás, assim. Aí veio esse bendito desse almoço, que era um almoço também muito diferente do comum. Era um almoço que tinha eu me lembro até hoje, um peixe tal, ali, tal. Eu falei, esse peixe com molho de camarão, mas eu estava algemado. Aí eles saíram, todo mundo da sala, e o almoço na minha frente ali, algemado, sem poder comer. E fiquei mais ou menos umas 2 horas sem isso, a comida esfriou, tal. Aí eles entraram na sala, inopinadamente, me pegaram, me levaram, botaram num camburão que nos levou ao Galeão. Foi isso que aconteceu, o inusitado que aconteceu naquela manhã, não sei, foi naquela manhã, eu acho que o avião saiu à tarde, né, o Hércules, né, mais ou menos. Aí levaram para lá e no mesmo camburão que eu estava o Flávio Tavares, né. Eu falei, Flávio, o que é isso? Vão assassinar a gente, me levaram uma refeição que eu não comia. Eu estava já com a ideia daquela coisa do condenado à morte que come a última refeição, né? E, não, ele falou, acho que tem alguma coisa aí. Aí ele ia me explicar, o cara lá interrompeu, que tinha um guarda ali, que vocês não podem conversar, aquelas coisas, né? Aí eu comecei a entender lá no Galeão o que tinha acontecido. Você já conhecia o Flávio Tavares? O Flávio Tavares eu não conhecia, conheci no camburão indo para lá. Conhecia de nome, né? Porque ele foi um jornalista muito conhecido, tal, né? Atuava no Congresso, né? Como foram esses momentos que antecederam o embarque no avião? Olha, eu não sei, viu? Ali nesses momentos eu não conversei com ninguém, vi as pessoas ali e tal. E teve o momento da fotografia, fomos algemados até o México, né? A viagem durou muito. A viagem durou um tempo muito grande, né? Naquela fotografia, você sabe disso, só tem uns 13, porque a gente foi pegar o Chuchu, né? Em Belém, eu acho, né? E o Gregório, eu não sei aonde a gente pegou o Gregório, Recife, né? Então a viagem demorou muitíssimo, né? E a gente chegou na Cidade do México. Mas também não conversamos durante a viagem, só fui realmente conversar com o pessoal no México, né? Em que condições vocês foram embarcados? Nós ficamos algemados, pelo menos eu fiquei algemado todo o tempo. Não tínhamos, eu me lembro bem, porque tem fatos físicos, né? Fisiológicos que você lembra, né? Eu não tive permissão nem de urinar, né? Só fui urinar de forma muito... Estava me doendo até a bexiga na Cidade do México. Aí os policiais mexicanos entraram no avião e exigiram que para a gente desembarcar, tirassem nossas algemas, até me lembro bem do termo que eu não conhecia, do termo espanhol de algema, que é esposas. Tirem as esposas, porque é proibido no México usar algemas. Eu também não sabia disso,
eu sei que a gente desembarcou e foi em condições muito repressivas. Eu acho que eles tinham ideia que eles podiam ainda localizar o embaixador e retornar com a gente dentro de um plano que existia de uma eliminação física de todos nós, que existiu, me parece, uma denúncia. Então você só soube do sequestro quando já estava sendo transportado? Só soube quando... Eu acho que eu soube mesmo no Galeão, porque no Camburão o Flávio Tavares não pôde falar para mim. E nem aqueles oficiais que me ofereceram aquele almoço não comido, né? Não me falaram nada de sequestro. Não me falaram nada de sequestro. Como vocês não podiam se comunicar também? Não podia se comunicar de forma nenhuma. E como é que você se sentiu durante esse longo voo? Apesar de todas as dificuldades, eu me sentia bem, porque eu via ali, porque a gente ficava do lado um do outro. Alguma coisa a gente cochichou, e a gente está indo para fora. Apreensivo, o voo não terminava nunca, certo? A gente tinha mais ou menos uma ideia de voos internacionais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço isso e eu estava com a esperança de retomar a liberdade. Para mim, tem dois grandes bens na vida, né? A própria vida e a liberdade. Aliás, que são as únicas coisas que eu realmente tenho. Acho que são fundamentais. Perder a liberdade é uma coisa muito ruim, tal, péssimo, mas não é o fim do mundo. O pior é perder a vida mesmo, né? Aí você não faz mais nada. Como é que você se recorda desse 7 de setembro, desse primeiro dia de liberdade no México? Eu me recordo, o que eu recordo? Eu recordo que tinha entrevista dia, noite e dia, né? Eu era sempre muito avesso a essas coisas de entrevista, você vê mesmo ali que existia ali uma série de repórteres, mas eu achava que muitos daqueles entrevistadores nossos não eram sequer jornalistas, se apresentavam como tal, mas eram pessoas interessadas em colher informações, havia uma série de perguntas capciosas, né? Então, mas era uma coisa incessante ali nos primeiros dias, né? A polícia mexicana, uma polícia muito brutal. A polícia mexicana foi responsável por vários tipos de repressão lá no México, a repressão ao movimento estudantil de Tlatelolco, entende? E então eu sempre procurava me esquivar dessa coisa de entrevista e tal, mas não conseguia. Mas geralmente havia um pessoal linha de frente ali que dava mais entrevista, que era o pessoal estudantil, né? Principalmente o Vladimir, o Zé Disseu e tal. Pela própria movimentação estudantil que houve, a passeata dos 100 mil, isso tudo era, pelo menos, mais conhecido daqueles entrevistadores, né? De quem você se aproximou mais no grupo dos brasileiros? Bom, ali eu me aproximei de vários companheiros. Evidentemente, o Frati, a gente tinha já um conhecimento aqui da área sindical, de luta. Então, eu tinha muito boa relação com o Frati, com o Argonauta. Tive também bom relacionamento com o João Leonardo, né? O João Leonardo era aqui de São Paulo. Nós conversávamos muito, eu não o conhecia antes, né? Ele era de um GTA, aqui, o GTA era Grupo Tático Armado. E também conversei muito com o Ibrahim, né? Agora, dos três companheiros estudantes, realmente o meu diálogo maior era com o Travasso. O Travasso nós fomos levados a uma praia lá em Miramar, uma casa de praia, e o Travasso era com o que eu conversava mais. Conversava horas e horas e horas com o Travasso, né? Não me lembro de ter papos mais assim prolongados como eu tinha com o Travasso, nem com o Vladimir,
e nem com o Zé Disseu, né, que era. Depois também tinha papos com o João Leonardo, com o Frade, que eu já disse, com o Onofre, que eu tinha conhecimento também, e com o Ives. O Ives era arquiteto e tal, a gente conversava, dávamos muita risada a propósito dessa guerrilha fracassada lá no Paraná, né? Aliás, me esqueci de dizer, eu conversava muito com o Gregório, porque o Gregório, nós tínhamos relação lá no movimento em Recife, né? Tanto é que o Gregório, no livro dele, escreveu um livro de memória, né? Ele retrata essas conversas. O Gregório era uma figura muito interessante, viu? Porque ele era um radical. Se identificava muito sempre com o radicalismo que existe no trabalhador rural brasileiro. Você hoje tem o MST tem uma visão radical. Por quê? Porque é solucionar coisa com premência e tal. E ele tinha isso. Ele, em várias ocasiões, já no governo Arraes, quando ele era o principal dirigente do movimento sindical na área de Palmares, ele era o que fazia aquilo para o partidão e tal. Ele tinha uma atuação que sempre foi destoante da conciliação que o PCB sempre procurou fazer dentro do governo João Goulart a nível nacional e do governo Arraes. Ele sempre era um pouco além, era isso que era Gregório. Agora, por outro lado, Gregório era sempre uma pessoa muito disciplinada em relação ao partido. Isso era admirável nele. Se você veja, nós ali, quando chegamos em Cuba, ele falou, não querem a União Soviética, tal. Ele era ligado a essa realidade de forma umbilical. Ele não seria jamais, só para te resumir, um dissidente. E como você se lembra da decisão do grupo de brasileiros de ir para Cuba? Como se deu? Isso daí foi uma polêmica muito grande, né? Porque o Flávio Tavares não queria ir, como de fato não foi, né? E havia várias interrogações, se seria melhor ou não a gente ir para Cuba ou para a Europa, né? A gente tinha aquela ideia da resistência armada, que Cuba, a gente viu Cuba mais de uma forma. Havia curiosidade evidente de conhecer a Revolução Cubana, tal. Eu nunca tinha estado em Cuba antes, outros companheiros também não haviam estado, né? Acho que ninguém ali havia estado antes, né? Mas havia a ideia, não, lá nós vamos ter treinamento, vamos ter apoio, vamos ter isso. Então isso forçava muito o encaminhamento de que a gente fosse para Cuba. A opinião contrária era que nós fôssemos para a Europa. Me parece que havia também da parte do Vladimir uma certa resistência de ir a Cuba. Eu não tenho essa certeza, e você retira isso se for o caso, mas havia uma certa... E hoje, os argumentos que eles levantavam para ir para a Europa eu acho que eram os corretos, mais corretos do que a Cuba, porque realmente você indo à Europa, você ia ter uma repercussão muito maior do que foi o sequestro e tal, né? Mas ali, basicamente, uma maioria esmagadora resolveu ir para Cuba. E eu acho que não foi para Cuba só o Ricardinho e o Flávio, né? Só os dois que não foram, né? O Ricardinho, eu não me lembro dos motivos que o levaram. Estou me lembrando, aí você confirma com o Flávio, parece que os argumentos maiores do Flávio é de que nós teríamos uma maior audiência junto à opinião pública mundial se tivéssemos ido para a Europa. Eu vejo que isso teria sido mesmo assim. Eu acho que o Flávio tinha uma boa dose de razão. Isso hoje, mas na época... Na época, ao contrário. Na época, eu queria ir para Cuba.
Na época eu queria ir para Cuba. Não, eu estou dizendo, eu estou fazendo uma análise retrospectiva. Na época não, quero ir para Cuba, tal, vamos para lá, a gente vai treinar, de lá a gente tem melhores contatos com nossas organizações, vamos... porque a nossa ideia era chegar em Cuba, bater e voltar. Chegar lá, fazer um treinamento e voltar o mais rápido possível. E chegando a Cuba com condição mais tranquila de poder se encontrar, discutir, havia uma certa convergência de propósitos políticos no grupo dos 13 brasileiros? Na minha opinião, ao contrário, era cada cabeça uma sentença, viu? Ali cada um tinha uma ideia tal. E como até hoje, né? Você vê que até hoje, se você reunir nessa mesma sala os remanescentes, só é um número menor de divergências, porque já morreram 6, né? Então, é por causa disso, porque você vai ter as mesmas divergências. Zé Dirceu vê de uma forma, eu vejo de outra, o Vladimir vê outra. Havia, claro, a coisa que nos unificava de resistência à ditadura, de querer voltar, de querer, isso nos unificava. A maioria nossa estava unificada em torno disso, mas cada um tinha uma opinião, né? O Gregório mesmo, ele divergiu desse ponto de vista de ir a Cuba. Ele falou, eu posso ir a Cuba, mas de lá eu vou à União Soviética, né? Mas naquele momento lá no México, ele falou, não, eu quero ir para a União Soviética. Em nenhum momento foi favorável à tese, vamos para Cuba, né? Quem defendia mais essa tese era mais o pessoal comprometido mesmo com as organizações, com a luta, tal, mais efetivo. João Leonardo defendia muito isso, eu defendia muito isso. Havia vários que defendiam. O Travassos também queria ir e tal. Era essa a ideia que se tinha, né? E nas avaliações que se faziam em Cuba, processo de luta contra a ditadura no Brasil, da luta armada... Você sabe, Fidel nos recebeu no aeroporto, né? Nos recebeu ele, nos recebeu o comandante Pinheiro, que era o chefe do Ministério do Interior, que tinha um relacionamento com todos os movimentos guerrilheiros. E pelo que o Fidel nos falou ali naquela charla inicial, que eu me recordo, né? Ele fez algumas perguntas lá que eu falei, meu Deus do céu, vocês não tem muitas matas no Brasil, não tem muitas montanhas. Era uma ideia exatamente de acordo com a cartilha do Regis Debré, né? Da revolução na revolução, do foco e tal. Era uma visão assim. A sociedade brasileira é uma sociedade muito mais complexa que Cuba, né? Se você pudesse seccionar o Brasil, você diria que Cuba é um estado de Pernambuco, né? Onde tem uma área canavieira. Fora do calor do dia a dia da militância no Brasil e fora da prisão, em Cuba você teve condições de desenvolver uma reflexão. Eu estudei muito, como eu já disse a você, estudei o Capital, estudei várias obras e lá nós fizemos reflexão. Nós fizemos um famoso documento, que eu não sei se você teve conhecimento, uma autocrítica necessária, certo? Mas isso já começou a germinar em reflexão lá em Cuba mesmo, né? Nós tínhamos muita discussão, principalmente eu, o Frati e o Argonauta. Discutimos noite e dia e noite. Eu cheguei a fazer uma coisa que os cubanos ficaram muito... Eu cheguei a imprimir um documento, eu não sei se eu consigo ainda uma cópia desse documento em Cuba, sobre essa questão da resistência armada, uma reflexão que eu fiz lá. E eu imprimi esse documento, consegui imprimir, mimeografar. Os cubanos ficaram malucos, como isso é uma coisa clandestina, tal. Você não pode ter feito, mas eu consegui lá com os cubanos, né? E foi interessante esse período aí de muita discussão, muita discussão. Enfim, a gente ficou em Cuba entre outubro de 69, eu fiquei até 69, 70, 71, até junho
de 71, quando eu saí de Cuba. Quer dizer, foi um período longo lá, em que noite e dia só tínhamos uma coisa na cabeça, que nós pensávamos, como eu disse, chegar e retornar imediatamente, né? E o primeiro problema era sair de Cuba. Era um problema que a gente fez muito esforço para poder sair de Cuba, né? E saímos. E como os cubanos encaravam essa reflexão autocrítica sobre a luta armada no Brasil? Inteiramente contrário. Houve lá o treinamento em Cuba, né? E o treinamento, o defeito do treinamento é que ele coloca muito na cabeça da pessoa, você está entendendo? Que aquele treinamento torna ele uma força muito grande. Quer dizer, é uma ideia que, não, você está bem tecnicamente, você está bem treinado, tal, então vai. E não é isso, né? Às vezes você pode não ter um treinamento adequado, tal, mas ter apoio social. E isso não, os cubanos incentivaram muito a criação do Molipo, né? A dissidência que se fez na LN. E nós tínhamos feito o treinamento no Terceiro Exército, né? E no Terceiro Exército nós fizemos, eu, o Frati, principalmente eu e o Frati, né? Fizemos todo um trabalho para ver se esse Terceiro Exército voltava ao Brasil, porque nós tínhamos notícia que a situação estava bastante difícil e nós queríamos retardar esse troço. O Câmara Ferreira mandou uma carta colocando que eu é que deveria organizar o retorno do Terceiro Exército. Os cubanos simplesmente desconheceram essa orientação e passaram, inclusive aí, depois, muito tempo, quando a gente já estava no Chile, a incentivar a criação do Molipo, no meu juízo, hein? Existiam da parte do Molipo divergências com a LN, né? Porque a LN tinha uma visão de não ter trabalho de massa, tal, já tinha ficado mais... os cubanos não levaram em conta essa orientação dessa carta do Toledo, né? Eu nunca cheguei a ver essa carta. Eu soube através de outros companheiros que havia sido mandado, companheiros muito leais, que chegaram e falaram, olha, nós sabemos que existiu essa orientação da parte do Toledo, do Câmara Ferreira, mas nós não estamos de acordo com ela. Os próprios companheiros disseram, nós queremos voltar imediatamente ao país. E a elaboração que eu e o Frati fazíamos é que nós deveríamos retardar essa volta, tanto é que havíamos conseguido com a Embaixada de Guiné, com a Embaixada da Coreia e com a Embaixada do Vietnã, que esses vários companheiros do Terceiro Exército, que era o Molipo, né, que depois se caracterizou no Molipo, fossem visitar esses países antes de voltar ao Brasil, né? E não conseguimos, infelizmente, não conseguimos isso. O Argonauta também sabe bem dessas histórias e participou disso, em parte, mas quem fez mais as negociações, principalmente com a Embaixada do Vietnã, fui eu, a Embaixada da Coreia fui eu e o Frati, e a Guiné foi quase só o Frati. Então, esses 2 anos em Cuba não foram muito tranquilos. Foi uma luta de concepções em torno do que fazer para a Revolução Brasileira muito, muito difícil. Foi, como de resto também no Chile, né? Havia várias concepções, um querendo fazer isso, outro achando que não devia ser feito mais nada. Sempre foi uma efervescência de discussões, pelo menos no meu ponto de vista, né? Efervescência de discussões. Mas eu sempre entendi que isso era uma coisa normal, dada essa complexidade do Brasil.
E essas posições geraram a formação de uma tendência leninista da ELN, então. Isso já quando nós estávamos, veja só, quando nós saímos de Cuba, depois que a gente saiu de Cuba, nós fomos na Coreia, passamos na China e passamos na Europa. Então foi na Europa que nós fizemos esse documento da tendência leninista da ELN, né? E, junto com o Del Rue e com outros companheiros lá, o Frati, nós fizemos lá, né? E gerou isso, né? Gerou isso. Aí depois nós viemos para o Chile. E no Chile nós ficamos trabalhando dentro dessa visão, contactando companheiros aqui. Tem vários documentos, informes do CIEX. CIEX é o Centro de Informações do Exército, né? Que fazem referência a todo esse trabalho, essa atuação nossa no Chile. É gente que informa, o Zaratini está fazendo isso. Não sei se você teve acesso a esse documento. Não, eu tive acesso por uma autocrítica necessária. E qual era a concepção que vocês tinham? A concepção, nós achávamos que ainda deveria continuar a luta armada, mas que nós tínhamos que fazer a resistência armada, um trabalho de massas muito mais aprofundado. Aliás, o Molipo, por outra visão, também achava isso. O Molipo achava que que também deveria ser feito esse trabalho. Mas o Molipo e mais o Frati, eu, o Del Rue, praticamente nos separamos, porque depois que os Molipos resolveram voltar imediatamente, nós não tivemos mais contato com ninguém, né? Não tivemos nenhuma relação, nada. E nós achamos que não, que deveria dar um tempo, porque a situação era de refluxo e não de avanço da luta armada, da resistência armada. Então foi esse a separação, né? A diáspora que houve entre nós, né? Mas eles tinham essa ideia também de que achavam que deveria ser feito mais um trabalho de massas para suporte da luta armada, né? E nós achávamos que isso era inteiramente indispensável, é o que está no documento da tendência, né? Sari, como se dá, então, a sua decisão de banido voltar para o Brasil em 74? A decisão de voltar ao Brasil se tinha dado desde o primeiro momento que a gente botou os pés no México, né? Ali foi praticamente um único pensamento que a gente ficou tendo durante todo o tempo de estadia no México, estadia em Cuba, viagem à Europa. Depois da Europa nós viemos para o Chile, né? E no Chile foi onde a gente se preparou mais para voltar ao Brasil, porque realmente era a coisa que nos aproximava aqui do país, né? Tanto é que depois do golpe do Chile, nós estávamos preparados para voltar ao Brasil. A maioria dos nossos companheiros, depois do golpe do Chile, voltaram ou foram para a Europa, outros voltaram mesmo a Cuba, outros foram a vários países, a grande maioria esmagadora. Mas nós, de noite, só pensávamos em voltar ao país. Tanto é que nós editamos no Chile uma revista, editamos 6 números, Unidade de Luta, editada em português, e participamos ativamente também de uma outra única revista que era editada em português, que ela era publicada em Paris, o Debate, que era feito pelo Quartim e outros companheiros, né? Então, nós procurávamos e mantivemos vários contatos aqui no país. Os companheiros que tinham melhores condições viajavam ao Brasil e voltavam. Companheiros daqui também iam para o Chile. E tínhamos um trabalho que nos garantia que nós seríamos suportados. E tínhamos uma análise da situação nacional que era distinta
da análise de outros grupamentos, de outros partidos, que nós vimos que a ditadura estava em descenso. Vamos dizer que desde já do final do governo Médici, que nós entramos aqui no Brasil quando inaugurou o governo Geisel, que haveria uma nova situação criada. Os companheiros nossos não tinham essa visão, achavam que a ditadura ia se prolongar. A decisão nossa partiu de uma análise inteiramente política, que deveríamos voltar ao país, como de fato voltamos, você está entendendo? Voltamos ao país logo após que nós, em 73, nos exilamos, fomos para a Argentina, né? Entramos na Embaixada da Argentina, nos exilamos, fomos para a Argentina e entramos no início de 74, entramos aqui no Brasil, se não me engano, em 5 de maio de 1974. E como foram esses anos no Brasil? Esses anos foram difíceis, viu? Difíceis porque nós tivemos que encontrar os recursos para a nossa manutenção aqui mesmo. E você sabe que não é a dificuldade maior, não é quando você vive na clandestinidade, é ver como você se liga com o pessoal que está na superfície, né? E aí é muito difícil porque o pessoal, a repressão, ela procura, você está entendendo, colocar os seus elementos e suas infiltrações, que é o principal método da repressão, destruir os nossos grupos, os nossos partidos, é com a infiltração no pessoal nosso que fica na superfície, né? Nos sindicatos, e aí nós tivemos dificuldades muito grandes, mas à medida que ia se desenvolvendo o trabalho, a ampliação dos contatos aumentou muito, tal, e a gente sentia que na sociedade avançava muito o sentimento antiditatorial. Aliás, acertamos em cheio logo no primeiro ano em que a oposição legal, o MDB, teve uma vitória surpreendente ao eleger entre 22 senadores que foram eleitos. A vitória foi de 16 senadores, inclusive nos principais estados, foram do MDB, né? Foi um momento, logo no início do governo Geisel, né? Tanto é que o Geisel, ele mesmo elaborou, junto com o Golbery, a teoria da distensão lenta, gradual e segura, né? O MDB teve uma importância muito grande, né? Geralmente o nosso pessoal da luta armada não reconhece muito isso, mas o MDB teve uma importância grande. Tanto é que, no final da luta antiditatorial, a hegemonia da luta antiditatorial ficou exatamente com o MDB, o Ulisses Guimarães não ficou com a gente, não ficou com o pessoal mais ligado à esquerda, né? Aí, então, nós tivemos essa entrada aqui no Brasil e atuamos principalmente na reorganização do movimento de massas. Não havia um mínimo de condições de se pensar em ações armadas naquela altura dos acontecimentos, né? Essa é a realidade dos fatos, né? Mesmo ali por volta de 74 e tal, já estava praticamente, principalmente a ALN, os grupos de resistência armada remanescentes estavam em dificuldades muito grandes, tal, né? Estou em 70, houve a repressão iniciada em 74 contra o Partidão, né? Com as gráficas aqui em São Paulo, nós já estávamos dentro do Brasil, e também houve a questão da chacina da Lapa, que foi, vamos dizer assim, o último capítulo da repressão ao Araguaia, né? Mas eu acho
que nós tivemos aqui, e essa foi uma das coisas, desde a hora que nós colocamos o pé aqui, nós conseguimos fazer várias coisas. Reativamos vários tipos de oposição sindical, seja nos metalúrgicos, nos gráficos. Tivemos contatos também no movimento estudantil, e principalmente o movimento de anistia, que a gente trabalhou muito em torno dessa questão também, e do papel da igreja, que foi muito, muito importante nessa época, além do MDB, Dom Paulo aqui, Evaristo Arnes, foi uma figura central da oposição à ditadura, né? Então, essa foi, eu acho que foi uma experiência muito rica também. Nós ficamos clandestinos até 31 de maio de 1978, quando nós fomos novamente presos pela ditadura. Só que essa última prisão não teve, como teve na anterior, o choque elétrico, o pau de arara teve choque elétrico, mas não na intensidade que teve na de 69, naqueles 17 dias que a gente ficou antes de ser transferido para o Rio de Janeiro, né? Tivemos aqui um tratamento que houve tortura, muita pancadaria, choque elétrico, mas não teve pau de arara, não teve afogamento como nas vezes anteriores, né? E eu fui preso exatamente no auge do início do grande movimento do ABC, de São Bernardo, né? A greve toda de ABC nasceu praticamente nas fábricas. Havia uma comissão de empresa que nós tínhamos contato com um elemento só deles, que era o baiano, na Volkswagen, certo? Mas a primeira greve foi na Scania e surgiu como quase um movimento espontâneo, assim, das massas, tal. Aliás, de 78, 79, pipocaram os maiores movimentos grevistas em nosso país, né? A maioria dos companheiros, inclusive os companheiros que foram sequestrados, não viveram do sequestro do embaixador, não viveram isso, só retornaram depois da anistia, tal. Eu tive a oportunidade de conversar com vários, e os que vieram aqui para lutar clandestinamente, teve alguns que foram mortos, o Molipo, o João Leonardo, o Onofre tentou retornar, e as notícias que nós temos é que foi preso logo depois de entrar no Brasil, dedo dourado, aí tinha as ligações com o Cabo Anselmo. Até hoje eu não tenho nenhuma. E quem veio para cá nessa clandestinidade, nos 15, como é que foi? Foi o Zé Disseu, mas o Zé Disseu ficou lá no Paraná, entende, durante um tempo. Eu não tenho notícia de Zé Disseu envolvido na luta política ou luta de massas antiditatorial aqui. Nós publicávamos um jornal chamado Companheiro, mimeografado, enfim, fizemos aí um trabalho muito grande. Essa é uma coisa que eu faço questão de observar. Foi, acho que um dos poucos que retornou, além de João Leonardo, o Dirceu e eu, que retornamos ao Brasil aqui. Eu acho que eu retornei antes até que o João Leonardo. Eu retornei, o João Leonardo retornou depois. Ele entrou no Brasil, acho. Não? Quando ele entrou, João? Eu acredito que ele tenha voltado por volta de... Eu não sei, ele foi assassinado quando, Ele João? foi assassinado na Bahia, ele estava atuando em Pernambuco. Na Bahia. Depois ele, na Bahia, então, em Malhadinho, alguma coisa assim, ele foi assassinado. Você acha que ele retornou em 72 ainda? Eu acredito que sim. Faz sentido pela lembra do Molipo. Do Molipo, né? O Molipo, é isso mesmo, ele veio com o Molipo. É provável, não é certo. Ele veio em 72. Mas, de qualquer modo, sua volta foi um ato de muita coragem, claro, porque os bandidos que estavam voltando estavam sendo assassinados. Não, e a foi o que eu lhe digo, que eu lhe faço é a seguinte, nessa condição, nessa prisão de 31 de maio de 78, como se deu a questão com relação à pena do banimento? Fui preso em 31 de maio, foi o primeiro ato. Aí a ditadura levou 9 dias para decidir o que fazer comigo.
Isso eu soube posteriormente. Se me mandava de volta para o exterior, reexpulsava, certo? Porque foi preso comigo um companheiro excelente, que já tinha sido expulso no Brasil, Dario Canale, figura, um combatente internacionalista muito grande. Então, todo esse trabalho nós fizemos junto aqui no Brasil, porque eu encontrei-me com ele na Itália, quando eu passei da volta da Coreia, da China, encontrei com ele na Itália e viemos juntos para o Chile, trabalhamos juntos no Chile, inclusive no período antes da gente entrar definitivamente no Brasil, após o golpe do Chile, ele fez 2 viagens aqui ao Brasil para fazer contatos, tal, amarrar coisas. Ele era uma figura que tinha uma tipologia mais brasileira que eu, porque tinha tez morena, era baixinho e tal. Somente que de vez em quando ele tinha um sotaque assim, mas a mãe dele era brasileira, então ele vencia essa barreira do sotaque de língua italiana, né, que a nacionalidade do Dario era italiana, né? Voltamos em 74 e só fomos presos de novo em 78. Ele atuava aqui na LN, com o Câmara Ferreira, com o Del Rui, atuava aqui. E ele tinha sido expulso, tinha sido preso e expulso do Brasil antes do sequestro do embaixador americano, certo? Aí ele volta clandestinamente e é de novo preso comigo. Ele é reexpulso. Ele foi feito um outro decreto para reexpulsar ele do Brasil. E a mim, eles estavam estudando se iam expulsar ou se iam. Teve gente que advogou que matasse logo, tal, porque eu estava com outro nome. Acabou, era outra pessoa. Mas uma minoria já dentro da ditadura que tinha essa ideia em relação a qualquer banido que voltasse. Não era só em relação à minha pessoa. Mas essa ideia foi vencida e, em lugar de eles me expulsarem, eles pegaram os processos que eu tinha e me reabriram todos esses processos, fizeram um processo novo da minha prisão e me mandaram para o Barro Branco. E eu fiquei no Barro Branco lá, fiquei preso até vir a anistia em 79, em 29 de agosto de 79. Tem um ponto que eu gostaria que você formulasse, que é o fato que você foi o primeiro brasileiro que teve o banimento revogado. Depois da minha prisão, em 31 de maio de 78, o Geisel, para cumprir que eu fosse de novo processado, ele teve que revogar o meu banimento, certo? Ele revogou o banimento através de um ato complementar. Foi o primeiro banimento a ser revogado. Depois, posteriormente, somente no final do ano que houve a revogação do AI-5 e de todos os banimentos que houve no país. Era um banimento por tempo indeterminado, rapaz. Uma coisa muito cruel, você está entendendo, que faz sempre relembrar aquele pessoal lá do Tiradentes, tal, que foram degradados e banidos do país também, né? Então, o movimento da anistia crescendo, você preso. Aí preso. Na prisão, nos primeiros meses, como eu disse, eu falava, olha, a coisa agora aqui, nós vamos sair daqui porque tem um movimento crescente. O pessoal nem me dava bola, achava que aquilo era uma visão. Mas, quando a coisa começou a crescer, o pessoal participou ativamente e tal, você está entendendo? Fizeram várias greves de fome, foram feitas, eu participei mesmo de uma, não participei de outra, mas foi um movimento muito forte que teve na época. O senador Teotônio Vilela nos visitou, D. Paulo Evaristo nos visitou. Havia, assim, uma grande... Era o contrário, em vez da ditadura estava endurecendo, estava cada vez mais perdendo força pelo movimento da opinião pública que existia pela anistia, né? E isso nos favoreceu muito,
E você foi, afinal, libertado? Libertado no dia 29 de agosto ou 30 de agosto de 1979. Que a anistia foi em 28 de agosto de 79. Quais são seus passos, então? Bom, depois que a gente retornou à atividade legal, né? Dentro da prisão já se discutia a questão de formação, pelo fato das greves terem tido um desenvolvimento muito grande. Se falava que estava em gestação a criação do Partido dos Trabalhadores, do PT, né? Como foi criado o PT, tal. Mas, você sabe, o Partido dos Trabalhadores tem uma visão, e até hoje várias correntes ainda dentro do PT têm essa visão, de não ter muita dificuldade na política de aliança, né? A política de aliança é um problema. O PT, ele vem de uma intelectualidade, vem de um suporte da igreja e vem de um movimento sindical. Cada um desses dá um ingrediente para o PT. A questão dos intelectuais em geral, por influência mais de visão anti-aliancista, né? Por influência do trotskismo, basicamente, é não fazer nenhuma política de aliança, né? Rejeitar a política de aliança. Em minha visão, o marxismo sempre foi uma visão muito mais ampla que isso, né? Mas principalmente por uma rejeição à política de alianças, nós resolvemos, após a anistia, ficar mesmo dentro do PMDB, era o MDB antigo, o PMDB, porque eles conformavam e davam curso a uma política de alianças, mesmo porque a ditadura não havia sido terminada e achávamos que deviam compor ainda uma frente única para levar ao fim, terminar o fim da ditadura, né? Que só foi alcançada mesmo com a eleição indireta no parlamento, né? E promovemos, aí foi toda uma luta que fizemos dentro do PMDB, né? Eu só fui entrar no PT mesmo quando o PT, depois de longos anos, resolveu levar à frente uma política de aliança, né? Que se deu, apesar de eu ter apoiado desde a primeira campanha do Lula, eu sempre fiz a campanha do Lula, né? Depois desse PMDB, a gente, claro, se integrou, ainda não havia a legalidade do PCB, mas nós trabalhávamos com o PCB. E deixamos o PCB somente quando verificamos que o PCB já queria se transformar no que é hoje o PPS, né? Uma força auxiliar aí dos setores até conservadores da sociedade, né? E o PT, felizmente, evoluiu e aceitou finalmente a política de alianças, né? Que se deu sucessivamente em várias campanhas do Lula. Isso foi progressivamente assimilado. A primeira campanha de 89 foi muito difícil isso ser colocado, mas desde essa primeira campanha a gente apoiou o Lula, né? E a primeira abertura, a aliança, se deu quando o Brizola ficou vice do Lula, né? Vice do Lula, né? Nesse meio tempo, a gente tinha uma atividade política muito intensa, participamos na Assembleia Constituinte, né? Daqueles debates todos, né? Na qualidade de assessor, de consultor, mas de representante de um sindicato que originalmente era o meu sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, né? Fizemos isso acho que foi um momento importante, porque a gente compreendeu que a questão nacional no país não estava resolvida, que o PMDB não havia logrado isso. Zé, pensando hoje, do ponto de vista atual, como é que você encara a experiência da luta armada no Brasil nos anos 60? Eu acho
que o que passou para a história não foram os torturadores. Quem passou para a história fomos nós. Essa coisa que muitos, até intelectuais, como esse Ferreira Goulart, eles chegam a colocar absurdos que nós fomos responsáveis por ter a ditadura. Pelo amor de Deus, a ditadura foi que nos atacou desde o início. Nós começamos a reação armada, a resistência armada à ditadura, basicamente em 68. Mas até lá, vários crimes a ditadura havia cometido, certo? E tudo isso foi a luta que se deu. A luta que se deu foi que ela também procurava nos reprimir e ganhar força de apoio na sociedade. E nós é que não soubemos ganhar força de apoio na sociedade. A nossa luta foi justa e ela, de certa forma, foi um dos componentes que ajudou a redemocratização do Brasil. Ela não foi única e exclusiva, houve também a participação da igreja, a participação do MDB, mas nós tivemos um papel muito importante nessa luta, mesmo porque sem nós, a igreja, qual seria o discurso dela? O MDB, qual seria o discurso dele? Não seria nada. Quando do sequestro, que o Marighella falava, mas, poxa, vocês fizeram o sequestro, isso vai ter uma reação? É claro que ia ter uma reação. Nós podíamos não avaliar o quanto de reação repressiva teria, mas que estava justo fazer ações desse tipo, eram muito justas, muito justas. Especificamente no caso do sequestro do embaixador americano, qual é a sua avaliação daquela ação hoje? Contrariamente a várias pessoas que acham, não, isso daí é que deu força à ditadura, eu acho que não. O problema, aquela ação foi positiva no sentido de que realmente foi uma luta não só pela liberdade, mas colocou essa questão como a questão principal, o problema principal do país, que é a questão nacional, é a dependência que nós temos. O último político que falava disso foi o Brizola. Ele falava as perdas internacionais, ele tinha uma ideia meio difusa sobre isso. Mas foi um momento do sequestro em que esse anti-americanismo difuso da sociedade brasileira veio à tona. E houve uma quase unanimidade nacional de apoio a essa ação. Isso, as pessoas, eu não vivi que eu estava preso, estava sendo remetido, mas houve uma quase unanimidade nacional de simpatia a essa ação. É claro que o grave problema é que essa simpatia não foi catalisada para uma organização e para ter forças de maior combate à ditadura. Foi o contrário que aconteceu. A ditadura é que se aproveitou e fez utilizou o corporativismo militar para que fizesse a repressão se fizesse mais intensa do que já vinha sendo. Porque a repressão mais intensa já vinha sendo desde o ato 5, até antes do ato 5. Resumidamente, qual foi o seu papel no governo Lula, no Executivo? Eu participei intensamente das 4 campanhas, particularmente na última também, quando eu fui candidato e fiquei suplente aqui em São Paulo, né, da bancada de São Paulo da coligação PT-PCdoB. Infelizmente, depois de 5 meses e meio de campanha, eu logrei obter 55 mil votos e fiquei na terceira suplência dessa bancada, né? E aí, no governo Lula, eu, como sempre achei que eu entendo bastante de como funciona o Congresso Nacional e como, e lá no Congresso Nacional, já tinha tido uma experiência muito grande desde a Constituinte. Procurei o ministro Zé Disseu e me ofereci para trabalhar na coordenadoria parlamentar dele.
Eu fui lá e tive uma experiência de 13 meses, porque nessa experiência eu fiquei adstrito a trabalhar com uma coisa só, que eram medidas provisórias. Fazer com que as medidas provisórias propostas pelo governo, evidentemente, fossem aprovadas tanto na Câmara como no Senado. Foi um trabalho bem interessante, mas eu não tinha nenhuma relação direta com o ministro Zé Dirceu. Tanto é que eu só conheci o gabinete do ministro Zé Dirceu depois que eu me tornei deputado, quando Aldo Rebelo assumiu o ministério, e aí, depois de ter saído o Zé Dirceu para ministro, o Berzoini, que era deputado federal, também para ministro, e o Aldo Rebelo, aí é que eu fui assumir, porque o Meneghelli, que era um outro suplente, não quis assumir, então assumi e atuei como deputado durante 16 meses. Como eu estava dizendo, só fui conhecer o gabinete do Zé depois de ser deputado. Nos 13 meses que eu trabalhei na Casa Civil, eu nunca entrei no gabinete do Zé Dirceu e meu contato direto de trabalho dioturno era com o Luiz Alberto Santos, que é um excelente companheiro que elaborava ou dava formato definitivo às medidas provisórias que eram submetidas ao Congresso, que sofriam emendas, e meu trabalho era discutir com todos aqueles partidos, não só da base como da oposição, as modificações a cada medida provisória. Qual é a sua visão do Brasil nesses últimos 10 anos? Temos que ver que na situação internacional criada após a queda do Muro de Berlim, nós temos dialeticamente uma situação bem interessante, porque não só criou a força do Império, aumentou muito a força do Império, os Estados Unidos, mas também vem aumentando progressivamente sua debilidade. Quer dizer, isso que o pessoal fala, o neoliberalismo teve um auge e agora começa a sua decadência, é uma verdade. As oposições aos Estados Unidos crescem no mundo inteiro. Nós tivemos um governo, Fernando Henrique Cardoso, que praticamente fez uma política inteiramente de submissão a esses interesses, né? Por quê? Porque a dependência nossa é crucial. Nós estávamos e estamos ainda numa fase de tentar nos libertar dessa dependência, né? Essa coisa não é muito entendida até mesmo no PT de hoje. No PT de hoje, no próprio governo Lula, existe hoje o pessoal, inclusive da esquerda, eles colocam como se a política econômica toda do governo Lula fosse uma política econômica errada. E não é bem assim. Foi exatamente no governo Lula, quando a Petrobras começa a fazer uma série de investimentos, e principalmente na exploração, é que levaram a gente ter, no final desse ano, autossuficiência de petróleo. Isso é um feito extraordinário. Nós tínhamos o BNDES inteiramente destinado a financiar as empresas estrangeiras que foram entregues a preço de banana por moeda podre ao capitalismo mundial e nacional também. Isso daí não prosseguiu no governo Lula. O que o senhor faria diferente? Não faria absolutamente nada diferente, tendo em vista que a gente só foi aprendendo durante o tempo. Aliás, estou aprendendo até hoje. Então, com a chance de aprendizado que a gente tem hoje no Brasil, certamente eu não faria nada diferente, faria os mesmos erros, viu? Certamente, viu? E os poucos acertos também que a gente teve, né? Mas, é como eu digo, ele só se mantém aí pelo que a gente erra. Tudo que a gente está sofrendo hoje é porque a gente errou.
certo? Errou na política, tal, mas que o nosso objetivo está certo, nós vamos alcançar isso, porque a gente aprendeu bastante, né? A gente aprendeu muito. O próprio PT, esse PT hoje é diferente daquele, viu? Admite a política de aliança, faz política de aliança, fez até política de aliança errada, com o Jefferson, com esse pessoal todo aí. Mas é uma visão diferente, então isso é uma experiência que a gente vai ganhando e que realmente eu acho que nós vamos sair dessa e entrar para uma outra e nós vamos conseguir libertar o Brasil, viu? Vamos fazer um grande trabalho ainda, viu? Tá bom.